Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos a Steve Jobs Stanford Commencement Address, parte 6. Estamos indo a esta penúltima parte desse texto incrível do Steve Jobs, que nos ensina não somente inglês, mas conceitos muito importantes para a vida como um todo. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. Entre aí no modo aula total, tire distrações pra gente devorar o texto e você não precisar ver essa aula de novo, que a pior coisa do mundo é você ter que ver a aula de novo porque você não prestou atenção e tudo mais. Então, 100% de atenção aqui e vamos devorar o texto. Deixa eu ver aqui, ok, meu quadro whiteboard. Eu vou falar quadro negro, mas não é quadro negro, né? Não é verde, não é negro, é branco. Então, quadro branco já está aqui pronto no outro monitor se eu precisar dele. Vamos lá. Começando. O texto vai começar com a frase About a year ago, I was diagnosed with cancer, né? Cerca de um ano atrás, about a year ago, então mistério aqui, né? I was diagnosed with cancer. Também não tem, eu fui diagnosticado com câncer, tá? Destaque aqui, pronúncia de diagnosed, né? Termina com T, diagnosed. Se eu bem me lembro, no inglês britânico, eles pode terminar com D, pode diagnosed, né? Mas aqui no inglês, eu tendo a puxar as coisas um pouco mais pro inglês norte-americano, mas claro, o que não impede que você foque seus estudos no inglês britânico ou em qualquer outro inglês, porque na realidade aqui o objetivo é aprender inglês como uma língua, digamos assim, internacional, tá? Então, mas eu vou adotar aqui diagnose, S no final, diagnosed, som de T, diagnosed. I was diagnosed with cancer. E aí ele fala, I had a scan at 7:30 in the morning, né? Eu fiz um ultrassom às 7:30 da manhã. Essa parte é fácil, at 7:30 in the morning. O interessante é que o I had a scan, né? Que ao pé da letra seria scan é um ultrassom, tem o scanner, né? Que é a máquina que você para escanear os documentos e tudo mais, mas um scan aqui quer dizer um ultrassom, aqui filmar aqui dentro do seu corpo, tá? E a estrutura é se fosse ao pé da letra, né, eu tive um scan, né, I had a scan, mas eles falam assim, né, você fazer um ultrassom, em inglês é você ter um ultrassom, então, I had a scan significa eu fiz um ultrassom às 7:30 da manhã, e aí ele diz, and it clearly showed a tumor on my pancreas, e ele, né, o ultrassom, né, clearly showed a tumor, claramente mostrou um tumor, né, tumor, né? It clearly showed a tumor, claramente mostrou um tumor on my pancreas, né? No meu pâncreas, né? E ele fala, I didn't even know what a pancreas was. Eu nem mesmo sabia, né? I didn't even know. Se fosse I didn't know, seria eu não sabia. O even da ideia do nem mesmo. I didn't even know. Eu nem mesmo sabia what a pancreas was. O que um pâncreas era ou o que era um pâncreas, ok? Inclusive, quando a gente bota o was aqui no final, tende a confundir um pouco. Mas aqui ele não tá fazendo uma pergunta, né? What was a pancreas? Não é uma pergunta, então eu não sabia o que era um pâncreas. Né? Eu não sabia o que era. Não, esse o que era não é uma pergunta, é uma afirmação, digamos assim. Então por isso que o was foi lá no final. Mas é algo que você não precisa se preocupar muito, só entenda a frase. I didn't even know what a pancreas was. E aí ele diz... The doctors told me, os médicos me falaram, doctors são os médicos, não são os doutores, não, doctor é um médico. The doctors told me this was almost certainly, isso era quase que certo, né? Seria quase que certamente, almost certainly, a type of cancer, um tipo de câncer that is incurable, né? Incurable, que é incurable, ou seja, o contrário de curable sem o N seria curável, que dá pra curar, incurable seria incurável. Então, the doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable. E ele diz, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. E que, and that I should expect to live, eu deveria esperar viver, I should expect, né, de ter esperar alguma coisa, não no sentido de estar aguardando, mas qual a previsão que você faz, né, expect no sentido de prever, mais ou menos isso, né, traduz como esperar aqui, I should expect to live, eu deveria esperar viver, ter essa expectativa de vida, no longer than, não mais do que, 3 to 6 months, 3 a 6 meses, ou seja, falaram pra ele, você vai morrer, é isso aí. My doctor advised me to go home. Então, o meu médico advised me, tá? Essa palavra aqui, advise, que tá no passado, né? É aconselhar.
Então, quando ele fala my doctor advised me to go home, quer dizer, o meu médico me aconselhou a ir para casa, tá? Eu até vou colocar esse advice, vou marcar aqui de azul, tá? Tudo não tá marcação de azul, vai ficar melhor. Meu médico me aconselhou to go home, né? A ir para casa. And get my affairs in order, né? Esse get my affairs in order quer dizer organizar as minhas coisas. A palavra affair tem 1000 sentidos diferentes, tá? Pode ser até um sentido de quando uma pessoa tem um affair, pode ser um sentido de traição e tudo mais, tá? Mas nesse caso aqui, my affairs, quer dizer as minhas coisas, né? Suas coisas relacionadas com a sua família, suas coisas pessoais, os seus assuntos, né? Pode incluir também a parte das suas coisas do trabalho, são as suas coisas, né? Então, esse in order seria em ordem. Então, get my affairs in order, pegar as minhas coisas em ordem, é organizar suas coisas. Então ele falou, vai para casa, organiza suas coisas. E aí ele diz, which is, o que é, né? Isso aqui, o que é, doctor's code, o código do médico, né? Tipo as palavras do médico seria assim, para prepare to die. Então, quando ele disse, você tem que get your affairs in order, né? Organiza suas coisas aí, sua família, suas coisas pessoais, seus negócios, porque ele queria dizer que você vai morrer, entendeu? Esse é o doctor's code, o código do médico para prepare to die, né? Aí ele continua dizendo, it means to try to tell your kids, it means, muito usado essa estrutura, tá? Isso significa, né? Mean, quer dizer, a palavra mean quer dizer significar, querer dizer. Então, it means, isso significa, to try to tell your kids, tentar dizer aos seus filhos, né? Everything, tudo, everything you thought, tudo que você pensou, you'd have the next 10 years to tell them. You'd, aqui é you would have, né? You would have, você teria, you would have, contraído, you'd have the next 10 years to tell them, os próximos 10 anos para dizer para eles, ok? Então, it means to try to tell your kids, significa tentar dizer aos seus filhos everything, tudo que you thought you'd have the next 10 years to tell them. Tudo que você pensou que você teria os próximos 10 anos para dizer a eles in just a few months, em apenas alguns meses, né? A few months quer dizer alguns meses no sentido de poucos meses. E deixa eu tomar um pouquinho do meu café aqui. Vamos lá. Ele continua dizendo, it means to make sure everything is buttoned up. Isso significa se certificar, garantir, né? Make sure é garantir, certificar-se de que algo, né? Certificar-se de alguma coisa. Então, it means to make sure. Significa se certificar, significa garantir que tudo está, everything is buttoned up, tá? Aqui a gente tem um phrasal verb que seria button up, né? Tá? Quando tudo está buttoned up, significa que tudo tá cuidadosamente arrumadinho, organizadinho, tá? Quando você vê que as coisas estão buttoned up, ou tudo está buttoned up, tá? Vem desse verbo button up, né? Desse phrasal verb que é button up, é deixar tudo organizadinho, muito bem planejado, muito arrumado. Então, it means to make sure everything is buttoned up. Significa garantir, se certificar de que tudo está muito bem organizado, muito bem preparado.